Bom, então agora está oficialmente gravando. Bom dia a todos e todas, né? Sejam bem-vindos a mais essa edição do Grave BR, no ano de 2021. Hoje nós temos o enorme prazer de receber a professora Thaisa. O sobrenome é complicado, mas é Stork Bergman, né? E a professora Thaisa é bastante conhecida, mas eu vou fazer apenas uma curta apresentação sobre ela. E para não correr o risco de ter alguém que não a conheça, não saber quem está falando para a gente. Né? Mas a professora Thaisa fez a graduação dela em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, depois ela seguiu para um mestrado na PUC do Rio, né? E o doutorado ela voltou para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e em seguida ela fez vários estágios de pós-doutorado na Universidade de Maryland, no Space Telescope Science Institute, Rochester do Institute of Technology, Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, e desde 1985 ela é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, bom, professora que eu digo professora servidora pública, né? E atua no Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul até hoje. Ela é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, da Academia de Ciências do Mundo em Desenvolvimento, e em 2015 ela recebeu o Prêmio L'Oréal Unesco para Mulheres na Ciência. Existe ainda uma coleção de prêmios que vocês podem consultar, por exemplo, no site da professora ou no currículo Lattes, e ela é revisora de diversos periódicos de altíssima qualidade, de impacto internacional, também é consultora de diversas agências de fomento e também é bastante ativa nas redes sociais, com trabalho de divulgação científica, trabalho divulgação do trabalho que ela faz, que desenvolve, e de astrofísica em geral. Então, é um enorme prazer receber a professora Thaisa hoje, e agora eu entrego a palavra a você. Obrigada, Antônio, pela bela apresentação. É uma honra estar aqui falando para você sobre meu trabalho, né? Um prazer também falar sobre meu trabalho, que é caçar os buracos negros supermassivos aí pelo universo, né? Então, hoje o tema é por que eles são importantes, né? Por que a gente se interessa pelos buracos negros supermassivos? Então, eu começo dizendo assim, tem mais de 100 bilhões de galáxias no universo. Essa aí é uma imagem do campo ultraprofundo do Hubble. E a partir dessa imagem a gente extrapola que para o universo visível tem mais de 100 bilhões de galáxias, como a nossa Via Láctea. E em cada uma delas tem um buraco negro supermassivo no centro. Né? Então, eles são constituintes fundamentais do universo, né? Estão dentro das galáxias, no centro das galáxias. Eu queria, então, mostrar um videozinho sobre o buraco negro da nossa galáxia, que foi tema também do Prêmio Nobel, né? Então, vou ter que já dar uma saída aqui para poder mostrar para a apresentação, para mim procurar o vídeo. Só um pouquinho. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui nesse vídeo é a nossa Via Láctea, que tem um buraco negro supermassivo, como a maioria das galáxias no universo, e a gente viajando, né? Isso aqui é uma imagem dela, como a gente vê no céu, é o plano principal da Via Láctea, a gente está no plano, a uma distância de 8,5 quiloparsecs, né? Ou 25 mil anos-luz do centro, e nós vamos fazer uma viagem até chegar no buraco negro para a gente ver como é uma coisa muito pequenininha lá no centro da galáxia.
Aí a gente está vendo a órbita da estrela S2, essa que se move mais rapidamente e dá uma voltinha assim. Então, essa é a estrela mais próxima ao buraco negro da Via Láctea, e a partir da órbita dela, a gente conseguiu determinar a massa do buraco negro, que é da ordem de 4 milhões de vezes a massa do Sol, né? Então, se conseguiu determinar isso, mas o horizonte de evento deles, a gente calcula com essa massa, é da ordem de 12 milhões de quilômetros, e isso é menos de um décimo da distância do Sol até a Terra. Então, a gente tem essa enorme quantidade de matéria, 1 milhão de vezes a massa do Sol, compreendida ali num raio de 12 milhões de quilômetros, 10% do raio da Terra. Então, agora voltando para a minha apresentação. E, então, o que eu gostaria de dizer é que esse tema, né, o buraco negro da Via Láctea, foi, inclusive, o que resultou no Prêmio Nobel de Física de 2020, para o Roger Penrose, pela teoria de buracos negros, e para o Reinhard Genzel e Andrea Ghez, pelas observações justamente essas das estrelas orbitando o centro da Via Láctea. Mas o tema de hoje, então, é o que eu faço, né, meu trabalho. Então, vou começar rapidinho, né, o que são os buracos negros, como uma consequência da gravidade. A gente tem os estelares e supermassivos, tem também os de massa intermediária, mas os principais realmente são os estelares e supermassivos. Depois, falar como observá-los, e daí falar do meu trabalho, que eu trabalho no estudo da alimentação dos buracos negros supermassivos, e também na retroalimentação, né? Então, a retroalimentação mostra que eles têm um feedback, né, que, digamos, influencia a evolução das galáxias e, portanto, do próprio universo. Tá, então, falando de uma maneira bem simplificada para vocês, né, o que é a gravidade, né? A gravidade é uma das forças fundamentais, né, da natureza, e ela domina em grandes escalas no universo. É o nosso peso, é devido à gravidade, a órbita da Lua em torno da Terra, dos demais satélites em torno dos seus planetas, a órbita dos planetas em torno do Sol, das estrelas na galáxia, das galáxias em aglomerados de galáxias, né? E o Newton já, né, mostrou a expressão, né, a gravidade é proporcional à massa do objeto, m grande, e inversamente proporcional ao quadrado do tamanho desse objeto, da concentração, onde está concentrada essa massa, né? Se a gente aumentar a massa, a força gravitacional aumenta, mas ela também vai aumentar se a gente diminui o raio. Então, o que vai acontecer se a gente continua, né, aumentar a massa e diminuir o raio? Vai acabar justamente num buraco negro, né? Então, esse raciocínio simples, assim, já foi feito pelo John Mitchell e o Laplace, lá no fim do século XVIII, né? E eles, inclusive, têm, né, artigos mencionando a tal de Black Star, né, uma estrela escura negra, porque nem a luz escaparia desse objeto. Nos termos modernos, a gente tem agora, né, a teoria da relatividade geral, gravitação do Einstein, né? Então, segundo Einstein, a gravidade curva o espaço-tempo, né? Então, tanto os objetos como a própria luz seguem trajetórias curvas, né, de acordo com as equações de campo de Einstein, que estão aqui embaixo, né? Então, a curvatura do espaço-tempo é regida pela massa e energia que está nesse espaço-tempo. E o buraco negro, então, é um resultado de um aumento cada vez maior da gravidade, né? Então, aqui tem um exemplo, né, que quanto maior a massa, né, maior é a curvatura do espaço-tempo. Então, a gente tem o Sol, e, na verdade, aqui, quando a gente passa por uma anã branca, que tem a massa do Sol, mas o raio
bem menor, né, o raio da Terra. Então, a gente tem, nesse caso, o fato do objeto ser compacto aumenta a gravidade. Uma estrela de nêutrons é mais compacto ainda, né, compacta isso em 10 quilômetros, a gente tem uma estrela de nêutrons. Então, a curvatura do espaço-tempo vai aumentando, vai aumentando. Onde é que vai parar? De novo, né, no buraco negro, em que essa curvatura se torna infinita. E daí a gente tem uma quantidade que caracteriza, né, de forma bem importante os buracos negros, né, que é o raio de Schwarzschild, já derivado pelo Karl Schwarzschild em 1916, como solução das equações de Einstein para o buraco negro, né. Então, o interessante do raio de Schwarzschild é que ele só depende da massa do objeto. Então, se a gente conseguir compactar uma massa m de um objeto ao raio de Schwarzschild, a gente tem um buraco negro. Então, é bem fácil, né, fazer um buraco negro. Então, se a gente descobrir um jeito de compactar a Terra num raio de 9 milímetros, nós vamos ter um buraco negro. A mesma coisa se a gente conseguir compactar os 700 mil quilômetros de raio do Sol em 3 quilômetros, também a gente vai ter um buraco negro. E a Via Láctea, então, o buraco negro da Via Láctea vai ter, então, como eu falei, 12 milhões de quilômetros o seu raio de Schwarzschild, porque ele tem uma massa de 6 milhões de vezes a massa do Sol. Bom, então, para observar agora buracos negros, né? Então, que é o que eu faço. Eu sempre estudei o universo a partir da radiação emitida pelos astros, né? A gente sabe, né, de alguns anos atrás, desde que tem um novo canal em que são as ondas gravitacionais, né? A gente tem esses observatórios, o LIGO e o Virgo, que detectaram já colisões de buracos negros estelares. Então, é uma limitação que é um feito muito importante, né? A gente poder detectar as ondas gravitacionais através desses observatórios de ondas gravitacionais e um novo caminho da gente observar buracos negros. Mas, por enquanto, a gente só tem esses terrestres, eles têm a frequência que permite observar colisões de buracos negros estelares. Ainda a gente não tem um instrumento capaz de detectar, por exemplo, colisão de buracos negros supermassivos. Então, é um novo canal, mas que ainda precisa muito desenvolvimento para a gente conseguir observar buracos negros supermassivos. Então, para buracos negros supermassivos, a gente está ainda com a radiação eletromagnética para usar, para observá-los, né? Mas daí, alguém poderia dizer, mas os buracos negros não emitem radiação, né? Como a gente vai observar? Então, o que a gente faz é observar objetos em órbita deles, né? Então, os buracos negros não emitem, mas objetos na sua órbita emitem. Então, é isso que a gente faz. Só falar rapidamente dos buracos negros estelares, né? Hoje em dia a gente sabe que estrelas com massas que são maiores do que 15 vezes a massa do Sol, aproximadamente, elas vão explodir como supernova. E esse processo envolve a implosão do caroço, né? Então, toda a massa da estrela cai no caroço, e isso dá a implosão necessária para formar um buraco negro, né? Então, no centro fica um buraco negro, a parte externa é ejetada, e a gente vê os remanescentes de supernovas por aí, né? Então, onde é que estão esses buracos negros, né? Então, o primeiro a ser descoberto, no caso dos estelares, foi o Cygnus X1, que está na constelação do Cisne, né? E é uma fonte de raio-x. Então, sabia que tinha algo estranho ali, porque tem uma estrelinha que é fonte de raio-x, isso já foi descoberto em 64, mas quando a gente olha em telescópios ópticos, né, a gente vê uma estrela gigante azul, mas a gente verifica pela técnica de espectroscopia que ela não está parada, ela fica orbitando um pontinho que a gente não enxerga nada ali, um pontinho escuro, né? E pela órbita a gente consegue calcular que esse objeto que a gente não enxerga, que é escuro, tem 15 vezes a massa do Sol. Então, se fosse uma estrela, a gente deveria enxergar. E, além disso, a gente vê essa emissão em raio-x e a gente, então, conclui que se formou um disco de acreção, então, como aparece aqui nessa concepção artística do lado direito aqui. Lado esquerdo é a imagem da estrelinha azul, lá no quadrinho vermelho. Lado direito é a estrela gigante azul, que
orbita o buraco negro, e daí, perto do buraco negro, a gravidade é maior, né? Quer dizer, na verdade, a gravidade na superfície da estrela é maior do buraco negro do que a própria gravidade da estrela, então o buraco negro vai capturando, vai puxando ali a matéria das partes externas da estrela, que, por conservação de momento angular, então, formam esse disco de acreção, que emite raios-x e fica bem quente, né? Então, a gente, agora, como a gente sabe, conhece a evolução estelar, quantas estrelas tem de cada massa na Via Láctea, a gente estima que buracos negros estelares numa galáxia como a Via Láctea devem ter da ordem de 100 milhões deles, né? Então, eles estão por aí no disco da Via Láctea. Indo para o caso dos buracos negros supermassivos, né? Então, como eu falei, eles têm massas de 1 milhão a 1 bilhão de vezes a massa do Sol, e eles estão no centro das galáxias. O que a gente espera deles, né? Tem um esquema aqui nessa figura, que quando eles estão capturando matéria, a matéria forma esse disco de acreção que a gente está vendo de perfil aqui, passando na frente do buraco negro. Mas, devido à grande distorção do espaço-tempo ao redor, a gente tem uma série de efeitos, né, como os de lente gravitacional, em que a gente enxerga parece o disco de acreção na parte da frente, né, ele parece que se dobra para cima ao redor do buraco negro, e, na verdade, a gente está vendo lá em cima a face superior da parte de trás do disco de acreção, né, que a gente enxerga como se ele tivesse dobrado pelo efeito de lente gravitacional na radiação que vem lá de trás, né? Então, forma essa estrutura. A gente também vê que o lado esquerdo brilha mais que o direito, então é porque o gás está girando a altíssimas velocidades relativísticas, da esquerda para a direita, e então a gente tem o Doppler boosting, né? Então, a radiação fica amplificada por a gente estar vendo essa velocidade relativística na nossa direção. Então, tem uma série de efeitos aí, né, que são devido à grande gravidade no entorno do buraco negro. Então, é esse tipo de objeto que eu estudo. E, então, só falar um pouquinho de regressão histórica, né? Quando é que a gente chegou, né? Quais foram as primeiras evidências de que existiam buracos negros no centro das galáxias? Então, isso foi quando se observou pela primeira vez os quasares. Os quasares, a gente pode dizer que eles são os objetos mais luminosos do universo, e foram descobertos nos anos de 1950 como fontes de rádio, né? Só que eles pareciam estrelas no óptico, quando a gente observaram primeiro ondas de rádio vindo de um pontinho, quando foram olhar no óptico, era uma estrelinha. Então, isso era muito peculiar. Então, ficou com esse nome, Quasi-Stellar Radio Source, quasar. E daí, depois, se descobriu a distância dos quasares e chegou à conclusão que eles eram objetos muito grandes distâncias, né? E quando se usava essa informação da distância e o seu brilho aparente, chegava a ser uma luminosidade que chegava a ser 1000 vezes a luminosidade de toda a Via Láctea, né? 1000 vezes 100 bilhões de estrelas, né? Então, tem algo muito particular ali dentro, que não são só estrelas, né? E em 1990, quando o Hubble foi lançado, e os anos posteriores, é que fizeram essas imagens, como essa da direita, e que se mostrou que, na verdade, o quasar não era uma estrela, mas estava no centro de uma galáxia, né? Então, a gente pode ver ali a luminosidade do disco da galáxia ao redor daquele ponto brilhante que é o quasar. Então, a pergunta é, de onde vem essa energia, né, daquele brilho intenso lá no centro do quasar, ou da galáxia que tem o quasar? Então, a ideia é que é massa capturada por um buraco negro supermassivo. Como é que a gente pode entender isso, né? Então, em primeiro lugar, como eu mostrei antes, né, a massa capturada por conservação de momento angular forma um disco. Então, aqui é uma concepção artística de um disco de acreção. Tem gente que diz disco de acréscimo, eu gosto de chamar de disco de acreção. Então, aqui é um disco de acreção bem grande, bem maior do que aquele outro modelo que eu mostrei, né?
e daí ali também forma um jato aqui no centro do disco. Mas o que acontece no disco? Como a massa, quando cai no potencial do buraco negro, o potencial é tão grande que é muito grande a energia gravitacional liberada. Essa energia gravitacional acaba aquecendo o gás, porque então ela transforma em rotação do gás no disco. Desculpem, tem que tomar um golinho d'água. Então, essa energia gravitacional aquece, se transforma nessa energia cinética do movimento no disco, aquece o disco, porque tem fricção nesse disco, né? E emite grandes quantidades de radiação e também emite jatos dessa parte mais interna do disco. E quando a gente faz as contas, né, da transformação dessa energia potencial gravitacional, quando a gente calcula quanta energia potencial gravitacional é liberada, a gente vê que para cada unidade m de matéria acretada a um buraco negro, a energia gravitacional liberada chega a ser 10% da sua massa, da sua energia de repouso, né, a mc2. Tá? Então, quando a gente compara, né, isso daí seria suficiente para explicar a luminosidade do quasar se a gente tem uma grande quantidade de matéria sendo capturada pelo buraco negro. E quando para a gente ver que essa eficiência é muito grande, a gente pode comparar com a energia da fusão nuclear, que é o que ocorre no centro do Sol e nas demais estrelas, que é da ordem de 0,007 mc2, né? Então, a energia gravitacional de captura de matéria por um buraco negro é muito mais eficiente do que a da fusão nuclear. Então, a gente pode dizer o seguinte, né? Dentro do que a gente consegue, digamos, saber, que a gente conhece, de geradores de energia no universo, o buraco negro mais o seu disco de acreção pode ser considerado o mais eficiente gerador de energia do universo. Eu queria só saber se está tudo bem. Estão me acompanhando? Sim, está tudo funcionando perfeitamente. Ah, tá bom. Então, a gente vê, a gente chega ao seguinte, né? A definição de galáxias ativas. Então, as galáxias ativas são aquelas em que o buraco negro supermassivo, que está habitando a maioria das galáxias, está se alimentando, né? Então, a gente conclui pelas observações do nosso universo que em 90% das galáxias, o buraco negro supermassivo está praticamente inativo. Por exemplo, na Via Láctea, ele está praticamente inativo. E só numa porcentagem pequena é que a galáxia, então, é ativada, ou seja, o buraco negro é ativado quando ele captura a matéria, né? Então, os quasares, na verdade, são galáxias ativas, né, em que a gente tem o buraco negro se alimentando, e são muito luminosas e muito distantes. Então, essa luminosidade vem porque os quasares têm muita matéria para ser capturada. Então, aqui a energia, ou a potência dos quasares é maior do que 10 na 46 Hz por segundo, e eles, em geral, estão a bilhões de anos-luz de distância. Aqui a gente tem uma imagem feita com o Hubble e mais o Chandra, uma imagem composta de uma das galáxias ativas mais próximas a nós, né? A gente tem os quasares lá no confim do universo, mas a gente tem também galáxias mais próximas, e essa é a Centaurus A, né? Que é uma galáxia elíptica, né? Que a gente vê as estrelas, e ela tem um halo bem expandido, e a gente vê uma faixa de poeira ali no centro dela, que é o resquício de uma galáxia sendo engolida por uma galáxia elíptica gigante. E esse processo, a gente interpreta que deu origem a uma alimentação forte do buraco negro, daí, então, ele começou a emitir esses jatos, que a gente vê aqui numa cor mais violeta, emissão em raio-x, que a gente observa com o satélite Chandra. Então, falando um pouquinho do esquema do núcleo ativo, o que a gente acha que está acontecendo, né? Então, a gente tem o buraco negro, está representado aqui no centro, aqui em escalas logarítmicas, em unidades de parsec, né? Um parsec é 3,26 anos-luz. Né?
E então o disco de acreção vai até ali o 10 na menos 3 parsecs, né? Depois, entre 10 na menos 3 e 10 na menos 2 parsecs, a gente tem uma região que a gente chama região de linhas largas. Então, essa região, em inglês, Broadline Region, que a gente representa pela sigla BLR, ela tem nuvens que, no fim, vão alimentar o disco de acreção e que tem velocidades maiores do que, na verdade, chegam bem mais que isso, né? Eu observei velocidades da ordem de 10 mil quilômetros por segundo, e a vantagem é que, enquanto que o disco de acreção é completamente ionizado, então é um plasma, a Broadline Region é um gás ionizado que emite linhas de recombinação. Quando a gente tem linhas de recombinação, pela técnica de espectroscopia, a gente consegue medir a cinemática do gás pelos comprimentos de onda, né, das linhas que variam devido ao efeito Doppler, né? Então, a gente pode estudar a cinemática. Então, a gente pode estudar essas nuvens, por exemplo, né? Então, esse é um dos trabalhos, né? Então, vou falar um pouquinho dos meus trabalhos de alimentação de buracos negros supermassivos. Então, atualmente, eu estou num projeto internacional que a gente está fazendo um monitoramento espectroscópico da Broadline Region, né, da região essa que circunda o disco de acreção, em galáxias ativas. Então, essa é uma colaboração com o pessoal de várias partes do mundo, né, e a gente está usando o Hubble, telescópio espacial Hubble, e telescópios terrestres, fazendo uma observação a cada semana para a gente ver esse movimento dessas nuvens, né, que estão bem próximas do buraco negro, com velocidades que chegam a 10 mil quilômetros por segundo. Esse trabalho eu comecei há muito tempo atrás, eu tive 2 alunos de doutorado trabalhando num caso parecido, que é a NGC 1097, né, em que eu estava observando o núcleo dessa galáxia, e no ponto central eu descobri uma emissão que é justamente semelhante a essa emissão da Broadline Region, e aqui a gente fez um modelo bem simplificado, e então a Broadline Region aparece como um anel, né? Então, só para vocês verem mais ou menos como é que se faz esse tipo de observação, eu tenho aqui uma ilustração de como foi feita a observação nesse caso. Então, aqui é a região central da galáxia, a gente usa um espectrógrafo, essa linha tracejada aqui, essas 2 linhas, representam uma fenda do espectrógrafo, isso aí serve para isolar a região que a gente quer passar através do espectrógrafo, né, como se a gente passasse essa luz através de um prisma, e daí à direita a gente tem o espectro, né, então a informação nos diversos comprimentos de onda, que vão desde 4.500 aqui até 7.500 angstroms aproximadamente. Então, na região central, que seria a posição A, então eu posso analisar cada pontinho aqui ao longo dessa fenda, né? Então, na região A, eu isolei a emissão do núcleo, que é esse de cima. Tá? E na região B e C, eu isolei só a luz das estrelas. Então, no núcleo, eu tinha o espectro mostrando absorções, que são essas linhas para baixo, né, no espectro, e as emissões, que são as linhas para cima, né, então isso aqui, as absorções são geradas na atmosfera das estrelas, das milhões, bilhões de estrelas que estão nessa galáxia, contribuindo para a luz ali, né, na região central aqui, e tem também gás, né, então se eu quero isolar o gás, porque eu estou interessado no movimento do gás, eu tenho que subtrair a população estelar, que é o que está, então, feito aqui embaixo, eu subtraí o espectro nuclear menos os espectros vizinhos, para isolar a emissão do gás. Então, eu vi essas linhas fininhas, que é gás com velocidade baixa, assim, com dispersão de velocidade baixa, enquanto que, se vocês olharem aqui na linha H-alfa do hidrogênio, que corresponde à transição 3, do nível 3 para o nível 2 do átomo de hidrogênio, a gente tem o H-alfa tem uma linha hiperalargada aqui, ó, e ela tem uma estrutura de duplo pico. Vocês estão enxergando minha flechinha aqui, meu cursor? Antônio, enxerga? Eu ia comentar isso com você agora. Não, eu não estou conseguindo ver. Eu não sei o cursor tu não enxerga. Eu não sei se isso é um problema só comigo. Não, não está dando para ver o cursor. Não, né? Então,
eu vou só descrever aqui, ó. Na linha, estão vendo a linha H-alfa, né? 6.500 angstroms. Então, vocês veem que tem aquelas linhas para cima, estreitas, e tem a bem alargada aqui na base, né? Então, isso é um gás com uma grande amplitude de velocidades, né? Então, deixa eu mostrar aqui na próxima lâmina aqui, tem até um filmezinho. Então, eu fiz monitoramento desse espectro da linha H-alfa, aqui, vamos mostrar. Vocês conseguem ver o filmezinho? Sim, está funcionando bem. Está funcionando, tá. Então, olha só, a gente fez um modelo simplificado de um gás num anel girando em torno, o disco de acreção estaria no meio ali, né? Então, isso aí é a região de linhas largas. E daí a gente fez um modelo de um anel, digamos, é um modelo atenuado, assim, porque, na verdade, a gente acredita que essa região é formada de várias nuvens. Então, a gente está vendo o movimento coletivo dessas nuvens, e esse movimento coletivo das nuvens, com velocidades da ordem de 10.000 quilômetros por segundo, né, ele reproduz essa emissão larga de duplo pico, né, que é a emissão da Broadline Region. Tá? Então, a gente chegou à conclusão ali que a Broadline Region é um anel achatado, né, que essas nuvens que vão alimentar o disco de acreção orbitam ali com essas altíssimas velocidades. Então, tem algumas pessoas que têm encontrado que, às vezes, tem outflows, ejeções. Eu encontrei principalmente movimento de rotação nesse caso aí, mas a gente está estudando muitos outros para ver como é que é o comportamento dessa região, tá? Bom, então, só para ilustrar aqui o que a gente usa nas observações, né? 3 telescópios, à esquerda é o SOAR, no meio é o telescópio Blanco, onde eu fiz aquela observação que eu recém mostrei, que é o SOAR e o Blanco tem espelhos com diâmetro de 4 metros, enquanto que o Gemini, se vocês olharem ali embaixo do Gemini, que é bem à direita, eu estou aí também, né? Compare meu tamanho em relação ao telescópio. Então, a gente vê que o Gemini é um telescópio bem maior, então, o espelho, que está nessa estrutura azul ali, tem 8 metros de diâmetro, né? Então, a gente, hoje em dia, está usando bastante o Gemini, porque o Brasil faz parte do consórcio do Gemini, a gente tem 6% do tempo para usar para observações brasileiras, e depois tem os parceiros, são os Estados Unidos, Canadá, Argentina e Chile, e também o Havaí. E bem à esquerda o SOAR também, que é 30% brasileiro. Bom, então eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre as observações que a gente faz, outras observações que a gente faz com o Gemini, com esses instrumentos bem bacanas, que é espectrógrafos de campo integral. Então, uma coisa recente que está nos novos telescópios é esses espectrógrafos de campo integral, em que a gente não faz só imagem ou só espectroscopia, a gente faz as duas coisas. No passado, a gente fazia imagem com câmeras, espectroscopia com espectrógrafos. Agora, com esses espectrógrafos de campo integral, a gente faz as duas coisas juntas, então a gente tem um espectro de cada ponto da imagem, ou uma imagem em cada comprimento de onda. Então, eles são bem poderosos para fazer o estudo de cinemática, por exemplo, do gás na região central de galáxias. E aqui eu mostro também um pouco alguns dos meus colaboradores, ex-alunos, né, da equipe que trabalha com esse tipo de objeto, de instrumento e dado. Bom, então, falando rapidamente o que a gente faz, a gente tem, em grandes escalas, nós estamos estudando galáxias em interação. Então, tem uma galáxia, que é a minha postdoc, que é a Cateline, ela está estudando, é um tipo de galáxia que se chama galáxia com mega maser de OH, né? Então, na onda de rádio, em ondas de rádio, a gente tem emissão de moléculas, e OH emite
em galáxias bem específicas. Quando a gente fez uma amostra, né, desse tipo de galáxia, chegou à conclusão que são galáxias em interação. Então, alguma coisa, quando a galáxia está em interação, provoca essa atividade Maser, e a gente está concluindo que os núcleos ativos, a gente enxerga núcleo ativo no centro dessas galáxias, mas eles estão bastante obscurecidos e fraquinhos, né? Então, a gente está chegando à conclusão que essa é uma fase em que o buraco negro está sendo ativado. Então, a gente está tentando fazer um cenário para essas galáxias, observando elas em diferentes estágios de interação. Mais para dentro, lá no centro da galáxia, a gente também tem observado com ótica datativa, né? E isso aqui é uma observação no infravermelho, em que a gente chega bem lá, nos 100 parsecs centrais, ou seja, 300 anos-luz, né? Onde a gente, por exemplo, pode comparar o movimento das estrelas e o movimento do gás. Então, eu sei que é meio, talvez, complicado para vocês entenderem, mas isso aqui, essas cores aqui, o azul representa blue shifts, então é matéria vindo na nossa direção, o vermelho red shifts, matéria se afastando de nós. Então, o que a gente está vendo lá nos dois painéis superiores são as velocidades das estrelas, que a gente tira daquelas linhas de absorção. Então, a gente vê que tem um padrão de rotação, porque a gente vê, assim, consegue ajustar um modelo de rotação, que é esse do modelo superior à direita, em que a gente tem parte das estrelas vindo e outras partes indo, e isso é rotação num disco, né? Quando a gente vai estudar o movimento do gás, separando as estrelas do gás, a gente vê o que aparece ali embaixo, né? Então, o gás está se movendo com umas órbitas mais tortas, né? E a gente chega à conclusão, então, que quando a gente elimina o movimento circular que está presente nas estrelas, que seria o movimento devido à gravidade do centro da galáxia, a gente fica no lado distante da galáxia com um excesso de blue shifts, que significa que esse gás está vindo, né? Está vindo em direção ao centro. E excessos de redshift no lado próximo, significa que gás está indo para o centro. Mas daí lá no centro tem uma inversão que também aparece uma ejeção. Então são análises assim meio sofisticadas, mas que a gente tenta estudar, ver se a gente está vendo o gás indo lá alimentar a Broadline Region e o disco de acreção. E a gente está encontrando tanto inflows, né, fluxos que vão para o centro, no gás, como outflows, fluxos que são ejetados do centro. E aqui, então, eu só queria mostrar um esquema, que é um resumo de um review que eu fiz para Nature Astronomy, em 2019, que é juntar todos esses processos que a gente estudou de alimentação de buracos negros supermassivos em diferentes escalas. Então, a gente, para resumir, assim, o que a gente encontra, né, que em escalas bem grandonas, de 100 kiloparsecs, a gente vê que a interação entre galáxias é bem importante para o núcleo ativo. Em escalas galácticas de 10 kiloparsecs, a gente vê que as barras, que aparecem também nas galáxias, e braços espirais, podem ser meios de conduzir o gás para o centro. Lá bem no centro, nos 100 parsecs centrais, a gente está vendo muito essas estruturas espirais. Às vezes a gente só vê um disco compacto, e a gente observa tanto em gás ionizado como em gás molecular. E isso aí, quando a gente analisa o movimento, a gente chega que é um movimento de influxo que acontece nessas espirais nucleares. Depois a gente tem observações com o ALMA, com escalas menores ainda, que mostram que essas espirais continuam em escalas de 100 parsecs. E, finalmente, na escala de 1 parsec, a gente já chega ali a um toroide, que é uma estrutura de poeira que envolve a Broadline Region e o disco de acreção. Já falei da Broadline Region e do disco de acreção e do horizonte de eventos, então eu tenho que aproveitar e falar, né, da observação do Event Horizon Telescope, que conseguiu, não vou me alongar, porque o tempo está curto, conseguiu essa imagem, né,
a primeira imagem já feita da sombra de um horizonte de eventos, né? Isso foi, digamos, divulgado em 2019, né? Então, a primeira imagem, e aqui já é uma composição de várias imagens que foram obtidas, mostrando que tem variação aí no plasma, esse que está sendo imagiado na luz emitida por essa matéria que está circundando o buraco negro. Então, para chegar finalmente aqui na apresentação, eu gostaria de falar da importância, né, dos buracos negros na evolução do universo. Por que eles são tão importantes? Então, aqui é um esquema que vocês já devem ter visto, né, que seria o seguinte: vamos fazer um slide e botar a evolução do universo num esquema só. Então, a gente está no dia presente, né, na época atual, o universo tem 13,7 bilhões de anos. Quando a gente olha longe no universo, você já sabe, né, que a gente está olhando para o passado do universo. Então, a gente, com observações cada vez mais sofisticadas, já chegou à conclusão seguinte: que a primeira luz aconteceu, as primeiras estrelas, as primeiras galáxias, aconteceu antes de 500 milhões de anos. E datar isso direitinho é um dos principais objetivos do novo telescópio espacial James Webb. Daí o universo formou as primeiras estrelas, as primeiras galáxias, tinha muito gás, o universo evoluiu rapidamente, formando copiosamente novas estrelas, e a gente chega a uma época em que a gente vê um crescimento na formação, na taxa de formação de estrelas, que é quando o universo tinha uns 3 bilhões de anos aproximadamente. E depois começou a decair, né? Então, e qual é o papel dos buracos negros nessa evolução? Tá? Então, então tem mais um filmezinho, né? Que então eu vou ter que parar aqui para procurar o filmezinho. Ok, estão vendo meu filme? Tá carregando, agora sim. Uhum. Tá. Então, esse filme é uma simulação chamada Illustres, um pessoal da Universidade de Harvard Center for Astrophysics, que foi o líder dessa simulação, e mostra o universo. Aqui vocês vejam no canto inferior esquerdo o tempo desde o Big Bang, né? Então, o universo tinha 2 bilhões de anos, então a gente vê que a gente tem uma teia cósmica formada pela matéria escura. Dentro dessa teia cósmica vai se juntando a massa bariônica, formando as primeiras galáxias. Então, aqui a gente já tem esses pontinhos azuis, são galáxias formadas. Aqui a gente já está chegando a 3 bilhões de anos, e vocês veem essas coisas vermelhinhas ali, que são já o feedback dos buracos negros. Ou seja, essas simulações, elas conseguem reproduzir as galáxias que existem no universo somente se colocar esse feedback. O que é esse feedback do buraco negro? É considerar a energia liberada pelo buraco negro quando ele captura a matéria, né? Então, essa energia é na forma de radiação e na forma de ejeções de plasma, né, de gás. E a gente consegue observar isso em gás ionizado. Então, eles colocam uma prescrição de quantidade de energia nessas bolhas aí, que são produzidas em associação aos buracos negros supermassivos no centro das galáxias, mas eles colocam, assim, tipo uma receita de bolo, uma prescrição. E a gente
os observadores têm que tentar colocar vínculos nessas quantidades e ver se realmente o universo funciona assim, né? Uma coisa importante de se dizer é que se não se coloca esse feedback dos buracos negros, as galáxias resultantes dos modelos, onde a gente só coloca a gravidade e o universo em expansão, as galáxias ficam muito grandes, né? Então, a gente tem que ter esse feedback para parar a formação de novas estrelas e a galáxia parar de crescer. Então, aqui a gente está chegando já na época atual, 13,7 bilhões de anos, 13,8, né? Então, aqui são as galáxias como a gente conhece, e é muito importante, né, colocar, então, esse feedback dos buracos negros, senão não dá certo. Então, vou voltar agora para a apresentação. Certo, então, rapidamente eu quero falar, então, o nosso trabalho, meu e do meu grupo, sobre esse feedback, né, que aparece nas simulações, que é necessário para explicar a evolução do universo, e o que a gente pode fazer para tentar medir esse feedback. Então, aqui eu estou falando de um trabalho recente, em que a gente pegou uma amostra de quasares próximos, né, então não são os quasares mais distantes, mas estão a 2 bilhões, 3 bilhões, 3 a 4 bilhões de anos-luz de distância. Tá? Então, a vantagem desses quasares é que eles estão suficientemente próximos para a gente conseguir resolver a estrutura dele, né, desses objetos, em escalas, por exemplo, com o telescópio espacial Hubble. E aqui é uma imagem que a gente fez com o Hubble, de um quasar, e a gente vê aqui, essa é uma imagem das estrelas, uma imagem no contínuo, que tem uma galáxia que está meio distorcida e tem uma outra que está no processo de fusão com ela. Essa parte superior direita aqui é uma galáxia que já está também sendo capturada pela outra. Então, a gente vê que existe uma interação entre duas galáxias quando a gente observa as estrelas, e quando a gente observa o gás nessa mesma escala, olhem só, o gás se estende a grandes distâncias, né? Vai bem mais longe do que as estrelas, né? Então, isso aí sugere que tem um baita feedback, né? Uma baita ejeção ali, uma ejeção muito forte do buraco negro ali na região, na vizinhança do buraco negro, né? Então, esse tipo de objeto a gente está estudando agora. Isso aqui é um gráfico que a gente fez da potência do feedback, então vamos só nos concentrar nesse da direita, né? Isso aqui seria a potência que a gente mediu nessas ejeções, como eu mostrei ali, do gás se estendendo a várias dezenas de quiloparsecs. Então, o nosso trabalho que a gente fez, foram 9 quasares, são essas estrelinhas azuis aqui, enquanto que a linha tracejada indica a eficiência necessária, que seria 0,5%, para que exista um impacto na evolução da galáxia, ou seja, quando as simulações colocam o feedback dos buracos negros, essas simulações indicam que pelo menos tem que ter 0,5% da luminosidade do AGN tem que estar nessas ejeções. E a gente chega que, quando a gente faz as medidas com os dados, nós ficamos um pouco abaixo, né? Não chegamos na linha tracejada. Mas outras medidas de outras pessoas, os pontinhos laranja, por exemplo, estão conseguindo, né? Então, a gente está aí atrás de entender por que as nossas medidas estão dando um feedback meio baixo, né? E a gente, então, está observando mais. Aqui tem um caso bem particular, que é uma galáxia, uma radiogaláxia, que foi um aluno de doutorado que trabalhou em vários tipos dessas galáxias, que a gente chama rádio, porque elas emitem muito em radiofrequência. E o que a gente encontrou é que, nesse caso, a gente fez as medidas usando a espectroscopia de campo integral, a gente enxergou uma ejeção bipolar,
e uma taxa de ejeção muito alta, 25 massas solares por ano, e uma potência que era 6% da luminosidade da GN, ou seja, essa potência excede o 0,5% necessário nas simulações. Então, a gente vê casos na natureza que são bem poderosos, como é essa galáxia, assim. E eu fiz mais ou menos uma estatística do que a gente já observou, eu diria que é 1/3 dos casos, né? Então, agora a gente está estou chegando, assim, ao final da minha apresentação, a gente está encontrando, só vou falar rapidamente aqui, que a potência de 0,5% da luminosidade do AGN, da luminosidade do núcleo ativo, a potência, na maioria da amostra, é menor do que a necessária nas simulações, mas em 1/3 a gente está encontrando. Então, agora a gente está tentando entender por que a gente não tem essa eficiência dos modelos, né? Então, a gente está procurando em outras fases do gás, o gás molecular frio, por exemplo, que é com o ALMA, Atacama Large Millimetric Array. A gente agora, recém, fez uma proposta de observação com o ALMA para observar esses objetos e ver se, por exemplo, esse feedback, essas ejeções estão acontecendo no gás molecular frio, que não emite nesses comprimentos de onda que a gente estava observando, que era o gás ionizado. E a gente também verificou que pode ter feedback em radiação ainda, que escapa para o meio intergaláctico, e a gente não vê o impacto na própria galáxia, né? Então, tem algumas explicações para isso, mas a gente está ainda trabalhando nisso aí. Então, terminar, eu quero dizer que eu tive uma sorte enorme que consegui organizar uma conferência internacional em Gramado no ano passado, em março, né? E agora tive a grata surpresa de receber os proceedings, que é justamente sobre esse feedback, né, a evolução de galáxias e o feedback em diferentes meios, né, no universo. E, então, e o futuro, então, agora a gente tem várias coisas para o futuro, né, o James Webb, que é esse primeiro de cima, o GMT, o LT, são todos telescópios gigantes com espelhos de mais de 20 metros de diâmetro, fora o James Webb, que é 6 metros, mas vai para o espaço, né. E falando em James Webb, um colega que foi meu aluno, e depois pós-doc, é o Rogemar Riffel, ele foi piado um projeto que a gente escreveu, que foi aceito para o primeiro ano de observações do James Webb, né, que vai ser lançado esse ano, né, se der tudo certo, dia 31 de outubro. E esse é o título do projeto, Blowing Star Formation Away. Então, é justamente isso que eu estava falando, né, ventos moleculares, no caso, a gente consegue enxergar com o James Webb esses outflows em ventos moleculares, porque o James Webb observa no mid-infrared, no infravermelho médio, e daí tu vê emissão de molecular mais fria, né, que a gente acredita que seja grande quantidade de massa que tem lá no centro das galáxias, né. E uma coisa legal aqui, não sei se vocês já se pararam para pensar, né, como é que é a órbita do James Webb, né, o James Webb vai ficar num ponto de Lagrange chamado L2 aqui da órbita do Sol e da Terra, né, então ele vai ficar bem longe do Sol, estava tentando me lembrar, acho que é 1,5 bilhão de quilômetros, bem longe da Terra, né, vai bem mais longe que a órbita da Lua, aqui está a órbita da Lua, ó. E ele vai orbitar, ele é um ponto de equilíbrio, né, no sistema, então ele vai orbitar o Sol junto com a Terra. E para terminar, então, aqui os meus contatos. Bom, e é só procurar por Thais Storkberg, vocês encontram coisa minha aí pela web, eu tenho um Instagram, um Twitter, e tem uma musiquinha que eu sou bem orgulhosa dela, que eu fiz justamente para a conferência essa, se alguém quiser ver no YouTube. Ele está no YouTube do Bruno Bergman, que é meu filho. Então, com isso, eu paro e não sei se eu deixo ali essa lâmina dos meus contatos. Vocês estão me vendo assim a minha cara? Sim. Então eu posso deixar lá os meus contatos. Você pode deixar. Tá bom, ok. Então, muito obrigado. Eu convido todos a abrirem seus microfones para a gente agradecer a Thaisa pelo excelente seminário. Obrigada a vocês pela paciência. E agora, enfim,
tempinho para perguntas, caso alguém tenha. Uma pergunta do Albert. Albert, você quer fazer a pergunta? Quer abrir o microfone e fazer a pergunta? Sim, posso abrir. A pergunta é assim. Nós sabemos que se temos buraco negro, alguns fótons podem mover pelas órbitas. Preciso também que, como fótons são objetos quânticos, existe efeito de túnel. Assim, tais fótons podem contribuir para a radiação do buraco negro. Então, a pergunta é assim, se essa contribuição para a radiação do buraco negro é essencial ou está completamente desprezado em comparação com a radiação do disco da acreção? Pois é, eu acho que eu vou ler porque eu estava um pouco longe, né? Tu tinha escrito no chat, é isso? Está no chat, isso. Sim, no chat. No caso de buracos negros, há fótons movendo pelas órbitas. Sim, e parte desses fótons sai das órbitas e sai para fora por efeito de túnel. Se esses fótons contribuem essencialmente para a radiação, fazendo parcela essencial da radiação. Eu não sei se tu está falando daquela... Você está falando daquela radiação de Hawking, não sei se seria isso, mas eu acho que deve ter uma contribuição pequena, mas principalmente o que eu estudo é mesmo esse gás a emissão do gás do disco de acreção, né? Eu acho que não contribuem de forma essencial, mas a gente sabe que tem essa radiação Hawking também, mas eu acho que o grosso, né, que a gente observa é do disco de acreção, a emissão do gás na Broadway Region e no disco de acreção que contribui para o contínuo, né, que a gente está observando. Então, não sei se... Eu não estou vendo... o Júlio Fabres levantou a mão. Pode falar, Júlio. Thaís, parabéns pelo seminário, foi excelente. Obrigada. Perguntas simples. Você falou em algum momento sobre colisão de buracos negros supermassivos. Quer dizer, pelo que eu entendi, praticamente todas as galáxias espirais, eu acho que também as elípticas, né, pelo menos têm os buracos negros. E colisão de galáxias é um fenômeno relativamente comum, quer dizer, relativamente, né, coloco aí no meio, relativamente. Entretanto, devido às suas dimensões, eu penso que deve ser bastante improvável essas colisões diretas, que obviamente os efeitos gravitacionais são importantes. Há possibilidade de ocorrências ou evidência de alguma colisão nesse sentido? Sim. Não, na verdade, a gente vê que, inclusive, no passado, né, as colisões eram muito frequentes, e eu tô chegando à conclusão, assim, que nesses quasares que eu estou observando, eu sempre tenho, digamos, concluo que tem uma interação, né, e se tem duas galáxias grandes interagindo, os buracos negros delas, se elas vão coalescer, os buracos negros vão acabar coalescendo, né. Então, isso aí é previsto, né, inclusive, né, no futuro, Andrômeda vai se colidir com a Via Láctea, né, mas no mesmo tempo que o Sol vai virar uma gigante vermelha, a gente vai ter a colisão de Andrômeda com a Via Láctea. E, dado o tempo suficiente, os dois buracos negros vão sofrer uma colisão, vão se juntar, né, e daí a gente vai ter ondas gravitacionais, mas que atualmente a gente não consegue detectar, porque a gente não tem equipamento que detecta ondas gravitacionais na frequência dos buracos negros supermassivos, só nos buracos negros estelares, né? Então, sim, eu acho, eles estão colidindo, e é uma área de pesquisa, tem gente que procura os buracos negros duplos, então, o problema é a gente enxergar as coisas acontecendo, né? Mas a gente vê galáxias, dois buracos negros muito próximos que vão colidir, só que escalas de tempo no universo, né, a gente sabe que
milhões a bilhões de anos, né? Então a gente vê assim, parece coisas estáticas, mas está acontecendo. E colisões entre buracos negros estão acontecendo, aconteceram no passado. Então, realmente, a gente considera que está acontecendo, sim. É só como você falou, né? A escala de tempo é bastante grande. Então, a possibilidade de a gente medir, digamos, no nosso tempo de vida é bastante pequena, né? A gente só tira uma fotografia de um lapso de tempo num evento, assim, numa interação, né? Então, então a gente só vê, assim, snapshots, a gente vê, tá, as galáxias estão se aproximando, daí já começa a ter, quando está bem pertinho, daí desperta o buraco negro numa delas, às vezes nas duas, e daí tu começa a ver, e daí tu tem que ir seguindo, então tem alguns casos que a gente vê já a interação ocorrendo, assim, bem grande, então tem NGC 6240, eu me lembro o número, assim, ARP alguma coisa, não me lembro mais o nome, né? Então a gente tem algumas galáxias em que a interação está ocorrendo, né? Então, é tudo muito assim, a gente somos seres que vivem em frações de segundo, tentando entender um evento que ocorre, assim, durante muito tempo. Então, a gente só consegue ver em diferentes galáxias, diferentes estágios da interação, né? Porque deveriam ser fontes de ondas gravitacionais extremamente intensas, né? Sim, agora, e isso a gente espera ver quando a gente tiver o LISA, que é um observatório de ondas gravitacionais que vai ser colocado no espaço, né? Mas imagina o custo disso, né? Então isso aí está em suspenso devido ao custo. Ele seria como se fosse o equivalente ao LIGO e o Virgo para buracos negros supermassivos. Uma outra pergunta, se não tiver outra pessoa. Você chegou não sei se você chegou a falar sobre a importância desses buracos negros supermassivos para a estabilidade do disco galáctico. Isso é uma coisa que frequentemente é citada na literatura. Para mim, a importância maior para mim é esse evento que ocorreu lá quando o universo era mais ativo, né, em que a gente tem daí os quasares, que têm grandes capturas de matéria e grandes ejeções de ventos do disco de acreção e radiação, e isso tudo empurra o material para fora da galáxia e pode interromper o crescimento da galáxia, que a galáxia cresce por formar novas estrelas desse material, né? Então, para mim, mais do que a estabilidade do disco, porque muitas vezes a gente, inclusive, encontra que o disco de acreção, tem evidências que o disco de acreção e a radiação que sai, que às vezes a gente vê aqueles cones iluminados de gás ionizado, às vezes eles estão com um ângulo em relação ao disco da galáxia. Então, eu não acredito que tenha muita importância, não, pelo que eu tenho observado. Porque o alcance da gravidade do buraco negro é muito pequeno frente à gravidade da galáxia. Ele tem influência mais na região interna. Fora essa influência que eu falei das ejeções, etc. Ok, obrigadíssimo, então. Obrigado, Júlio e Thaisa, pela discussão. O professor Caio também quer fazer uma pergunta. Caio, você pode ir. Obrigado, Antônio. Obrigado, Thaisa, pelo seminário. Eu acho que, talvez, só para adicionar um pouco na discussão aí do Júlio, teve um trabalho aceito recentemente na PRL que fala justamente sobre ondas gravitacionais do merger de galáxias anãs, né? Então, eu acho que é interessante, e justamente eles tentam explicar aquele sinal mais alto, né, que é o GW 190521, porque era aquele sinal controverso que entrava no mass gap, né, da possibilidade de buracos negros por massas estelares. De massa intermediária, Isso, e eles, inclusive, viram que o espectro de massa desses buracos negros caía na curva dessas galáxias anãs, então poderia ser uma possibilidade a ser explorada. E não fizeram isso em muitos detalhes, né, até onde eu pude perceber, mas só essa possibilidade eu acho que já é algo bastante interessante. Mas o que eu queria perguntar para a professora Thaisa era sobre a possibilidade, eu sei que muita gente está trabalhando, olhando ondas gravitacionais para analisar teorias alternativas da gravitação
mas também existe uma perspectiva muito forte que os experimentos em observações do espectro eletromagnético possam ajudar a complementar, né, a quebrada de inerescência possíveis que a gente pode ter só com observação também das ondas gravitacionais. E aí eu queria saber se a precisão que a gente tem dessas observações, se existe essa possibilidade de tentar confirmar de uma maneira precisa assim, a relatividade geral, ou ainda ver que escalas a gente pode testar teorias alternativas da gravitação usando esses buracos negros supermassivos. É uma pergunta bem complexa. Eu gostaria de pegar o gancho ali das galáxias, essas anãs, que realmente eu não tenho estudado galáxia anã, porque os buracos negros nelas seriam esses de massa intermediária, né? E daí é muito difícil a gente conseguir detectar a influência gravitacional deles, né? Mas tem gente agora trabalhando, porque eu falei, né, buracos negros supermassivos de 1 milhão a 1 bilhão de vezes a massa do Sol, até mais. Mas tem gente agora encontrando buracos negros em centro de galáxias menores, anãs, que chegam, sei lá, a 100 mil massas solares, né? Então já começa a ir mais perto desses de buracos negros de massa intermediária. Quem sabe os aglomerados de estrelas também têm evidência de buracos negros de massa intermediária, de centenas de massas solares, né? Então eu diria que seria um pouco uma dificuldade observacional, e parece que esses resultados do Virgo e do LIGO estão apontando a existência desses buracos negros de massa intermediária, né? Então eu só queria mencionar isso aí quanto à sua observação, né? Agora, sobre o resto da pergunta eu deixo para os teóricos, porque realmente não faço pesquisa nessa parte, né? Mas a precisão desses instrumentos tem melhorado? O que eu queria saber, assim, existe uma perspectiva de melhorar a tal ponto que a gente ganhe uma resolução bem precisa? Pois é, o que a gente, realmente, a gente está usando técnicas cada vez mais sofisticadas, né, no próprio LIGO, e é uma coisa bem que tu vai para distâncias, né, detectar comprimentos de onda numa fração do raio do átomo, né, então tem esse avanço aí, né. Em termos de telescópios que eu uso, tem essa técnica de interferometria, se tu vai para comprimentos de onda grandes, né, então tu consegue ir observar cada vez coisas menores, né, mas é até aí que eu vou, assim, no meu conhecimento. Então, obrigado. Tá bom. Então, obrigado, Caio e Thaís, pela discussão. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Bom, o Sidney escreve: ótima apresentação, muito obrigado. E, enfim, o Crispino também mandou parabéns pela excelente apresentação. Mas eu não vejo mais perguntas no chat, e também não vejo ninguém com a mão virtual levantada. Então, tá bom. Então, eu acho que com isso a gente pode encerrar. Eu agradeço mais uma vez a professora Thaisa pelo excelente seminário, por toda a disponibilidade, e convido todo mundo mais uma vez a agradecermos a Thaisa por toda a informação e qualidade de apresentação que tivemos hoje. Então... Eu que agradeço vocês, eu vejo que eu entendo que essa audiência é mais o pessoal da teoria, né? Então, tem essa dificuldade também, mas eu acho que é informativo também para vocês como é que são as observações, né? São feitas as observações. Então, eu acho que é o momento da gente construir pontes entre essas comunidades. É verdade, né? Acho que precisaria. E agradeço a audiência de vocês. Muito excelente, obrigado. Thaís. Só comentar que a gente,
pela minha época, né? Mas assim, há uns 10 anos atrás, entre 10 e 20 anos atrás, nós tínhamos o Nova Física no Espaço. Eu não sei se você Me chegou lembro. Eu não me lembro de ter encontrado você lá. Eu fui a alguns, mas não a todos. Mas, então, lá existia justamente isso que o Antônio falou, quer dizer, essa intenção de uma interação maior entre os teóricos e os observacionais, né? Então, com a ausência do Nova Física, eu acho que essas pontes precisam ser construídas em momentos como esse, né? Agora, Pois é, né? para os teóricos, agora é um momento de aprendizado, né? Para ver como é que pode, né? Como o Caio está tentando aí, né? Quer dizer, mesmo. Eu acho que isso é muito importante. Muito obrigado. Excelente seminário. Tá, obrigado vocês. Então tá, pessoal. Tá. Fiquem bem, se cuidem e até... bom, semana que vem tem o seminário do TQC-BR e na outra semana tem o Grave-BR. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau para vocês. Obrigada.